Olá, empreendedor, empreendedora. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360. O podcast que leva conhecimento prático em gestão para o seu dia a dia, para você tomar as melhores decisões, ter melhores indicadores e, principalmente, conquistar melhores resultados. Eu sou Marcos Reis, host desse podcast e sócio da MaxUp Consultoria, idealizadora desse podcast e tantos outros eventos e o ecossistema de gestão. Hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante, mas que muitas empresas deixam dinheiro na mesa sem olhar para isso de uma maneira estratégica. Quando a gente fala de parceria, a gente pensa, esse aqui é meu parceiro, a gente logo imagina aquele aperto de mão. Mas o quanto você absorve das parcerias dentro do seu negócio? Como você transforma essas parcerias em vendas efetivas? E por isso eu vou ter o prazer de receber aqui o head responsável por todas as parcerias da OnFly, que é um grande parceiro nosso, também cliente, nós somos clientes dele, e não é à toa que a OnFly é nossa patrocinadora desse podcast. Como vocês já devem ter visto em outros episódios, eu contei aqui as sagas que eu tive muitas vezes quando eu trabalhava ali com as agências de viagem que marcavam as viagens pra gente, ficava horas e horas ali comparando o preço de passagem, olhando o melhor hotel lá no interior da Bahia. Como é que eu vou viajar para um projeto, uma consultoria que a gente ia fazer lá no interior da Bahia, uma consultoria para o agronegócio? Qual hotel eu vou procurar? Eu ia lá no Google, digitava e ficava horas e horas gastando tempo e energia que era o consultor mais sênior ali do projeto, para pesquisar os melhores hotéis, as passagens mais baratas, e depois era uma dor de cabeça danada para compilar tudo isso em uma planilha, mandar para o meu financeiro, aprovar os reembolsos. E foi aí que a gente conheceu a OnFly, que naturalmente nos tornamos clientes deles, mas eles também se tornaram nossos clientes, e hoje é uma parceria aí muito duradoura, de sucesso. Nossos consultores todos hoje prestam conta das viagens, compram passagens aéreas, reservam carro. Então é uma economia de tempo, uma auditoria dos seus recursos financeiros. Então, para você que hoje tem um time que viaja, que precisa prestar conta, que precisa comprar passagem, que precisa reservar hotel, precisa alugar um carro, clica no link da descrição deste podcast, vai ter um QR Code aqui na tela também. Vai falar lá com o Bruno Xavier, que hoje, por coincidência, é o nosso convidado aqui desse podcast, para que você possa economizar dinheiro e ter mais controle sobre a sua suas viagens corporativas. Vai ter um link aqui abaixo dessa descrição do podcast que você vai conseguir acessar lá a área exclusiva de parceiros da OnFly e, obviamente, vai ter um desconto lá porque você chegou pelo podcast da MaxUp, pelo podcast Gestão 360. Pode cobrar do Bruno aqui um desconto exclusivo para a MaxUp lá, tá bom? Bom, Bruno, obrigado mais uma vez, primeiro por patrocinar o nosso evento Gestão 360, confiar nas nossas iniciativas aí do podcast, mas obrigado mais uma vez por aceitar e se apresente aí para o público, dá uma aula aí sobre quem é o Bruno, sua trajetória. Tá ótimo, obrigado, imagina, eu que agradeço pela oportunidade de conversar e de estar patrocinando o evento da MaxUp. Para a gente é fundamental. Mais um ano, né? Mais um ano a gente está junto. Obrigado pelo convite também para participar do podcast, e a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu sou Bruno Xavier, como você disse, eu sou head de parcerias da OnFly. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo nesse quase um ano e meio dentro da OnFly, na área de parcerias. Vai ser um prazer a gente conversar sobre isso. Legal, bom demais. Bom, mas para quem não conhece, falei da OnFly aqui, falei que ajudou a nossa vida no dia a dia lá nas viagens e tudo, né? Mas conta um pouquinho quem que é a OnFly, né? Como é que surgiu lá atrás e como é que é essa velocidade que vocês andam lá, né? Cada vez que eu vou lá, era um andar, 2 andares, agora é um prédio já. É isso, a gente tem crescido bastante. Eu entrei na OnFly há 1 ano e meio, a OnFly tem 7 anos de mercado, vai fazer 8 agora. A gente vem crescendo bastante, a gente cuida, como você mesmo disse, da gestão de viagens e despesas corporativas dos nossos clientes. Então, a gente vem com uma plataforma que administra de ponta a ponta. É uma plataforma que a gente chama de All in One. Então, ela vai desde o planejamento de uma viagem até a gestão do reembolso, integrado isso para dentro dos principais ERPs de mercado. A gente surgiu lá atrás com Elvis, Marcelo e Mazinho, os 3 sócios principais da OnFly. Eles tinham uma operação, aí o Elvis era diretor de expansão da Constância, o Marcelo era diretor de e-commerce, o Mazinho já tinha algumas lojas da Constância,
E o Elvis viajava muito, tinha problema, acho que como qualquer empresa que viaja muito, ele tinha esse problema de administrar viagem, de comprar bilhete, de ter problema com o hotel, depois de fazer reembolso, integrar isso com um RP, e aí ele chamou o Marcelo, falou, vamos desenvolver uma solução para resolver esse mercado? O Marcelo falou, vamos, traz o Mazinho junto, a gente vai fazer isso. E aí começou, logo em seguida veio pandemia, foi um problema, fechou a operação, né? Quem viaja na pandemia. Fechou tudo, mas eles se mantiveram firmes, assim, obviamente desligou muita gente, realocou muita gente, foi um período difícil da operação da OnFly, mas logo que os primeiros aeroportos começaram a abrir, eles retomaram, e aí a administração da OnFly começou realmente a aumentar. De um ano para cá, a gente praticamente dobrou o número de funcionários, dobrou o número de faturamento, a gente mudou do escritório, quem tinha 3 unidades aqui em Belo Horizonte, né, 3 escritórios separados, para um prédio agora com praticamente 10, 11 andares da OnFly. Então, realmente, a gente tem trabalhado bastante nisso. E a gente tem previsão para os próximos anos de dobrar de novo. E assim, a gente tem aumentado não só a nossa capilaridade de atendimento, mas também o alcance que a gente tem para os nossos clientes. Show de bola. Quando a gente começou a atender a OnFly há alguns poucos anos, né, nem são tantos anos assim, a OnFly tinha 60, 70 colaboradores. Hoje já está com mais de 1.000 aí. Né? A gente está batendo aí 1.300 colaboradores. Então, cresceu bastante. De um ano para cá, eu entrei e tinha 550. Agora já tem mais do que o dobro um ano depois da minha entrada. Então, realmente é um crescimento muito acelerado. E é uma empresa nova a cada 3 meses. Então, muda muita coisa, né? Show de bola, cara. E assim, eu acho muito bacana o quanto que ela vai trazendo novidades, né? A sua própria chegada mesmo, eu acho que é uma coisa de visão muito estratégica para o negócio. Até a própria chamada que eu fiz para esse podcast, e queria fazer esse despertar no empreendedor que está nos ouvindo aí. Muito empreendedor, muito empresário, né, gestor, às vezes olha para a parceria só como aquele aperto de mão, como, aquele cara é meu parceiro. Aí, o cara que me indica. O cara que me indica. Mas assim, quantos que te indicam de fato, né? Quantas pessoas você pode trazer ali como talvez um embaixador da sua marca? Uhum. Então eu olho muito para esse aspecto de parceria meio que como isso, né? Quero até, inclusive, todo podcast eu já tenho papel e caneta que eu vou anotando aqui os insights que o convidado vem me trazendo, sabe? E você tem feito um trabalho muito bacana na OnFly dessa criação dessa área de parcerias. Então eu queria que você trouxesse um pouco disso, porque tem muito empreendedor que deixa dinheiro na mesa, que jorra dinheiro lá no marketing, em ações comerciais, faz um monte de coisa, mas às vezes não valoriza o básico, que é os parceiros que já indicam ele, que já valorizam o trabalho dele, ou às vezes não indicam, mas falta só um empurrãozinho para indicar. Então, como é que foi, né, olhar para isso, criar uma área de parcerias, e como é que tem sido os resultados que vocês têm colhido? Legal. Vamos conversar um pouquinho antes, né, assim, da minha entrada. Eu entrei, a área de parcerias não existia na OnFly, e o modelo de parceria, de indicação desse relacionamento era ainda muito informal. Ficava muito na mão, às vezes, de um head que tinha relacionamento com um determinado parceiro, que de vez em quando indicava, tinha relacionamento que era dos próprios closers. Então tem um cliente meu que me indica sempre, mas isso ficava com ele, não tinha um processo formatado para isso. Então, quando eu entrei, primeiro eu vim de um mercado consolidado, né, que é o mundo de RP. Eu trabalhei com SAP durante 16 anos, em algumas revendas da própria SAP, e eu via esse modelo consolidado na própria SAP de canais de parceria. Então, a própria SAP fomenta isso. As principais empresas de software têm muito desse modelo. Então, quando eu entrei para a OnFly, a primeira coisa que eu precisei entender era qual era o perfil de cliente, o que esse cliente tinha que a gente podia explorar. E aí eu fui entendendo que o cliente da OnFly, ele tem uma característica, um cliente de viagens, né? Ele tem uma característica de ter já um RP consolidado. Ele não, dificilmente ele busca melhorar a gestão de viagens se a gestão financeira, contábil, fiscal não está bem administrada. E aí o primeiro ponto que eu falei então ok, por eu ter vindo desse mundo, vamos buscar os principais RPs e vamos se aproximar deles. E é isso que a gente fez. A gente foi na Senior, a gente foi na Sank, a gente vai na Omie, na Conta Azul, enfim, os principais RPs, SAP e assim, e a gente foi se aproximando dessas empresas. Então, a gente começou a estruturar um programa, processo dentro da área, para que ela não ficasse só na mão do Bruno. A gente desenvolveu uma solução de PRM, né, que é um Partner Relationship Management, um portal de relacionamento com um parceiro, para que ele pudesse ter informação sobre a indicação que ele passava para a gente, como esse processo está avançando dentro da OnFly, e a gente teve que entender alguns paradigmas. A minha área vai vender?
a minha área só vai receber a indicação e vai trabalhar essa venda com um time de vendas que já estava consolidado dentro da OnFly. E a decisão que a gente tomou desde o início foi de não trabalhar venda dentro da área de parcerias. A área de parceria é uma área de relacionamento com os parceiros, de encontrar oportunidades para o time de comercial da OnFly, que já era grande quando eu entrei, tinha lá 100 e poucas pessoas, e hoje tem quase 300. Então, a gente precisava ser mais um motor de geração de oportunidade qualificada para esse time. Já tem o marketing, já tem o pessoal de geração de demanda, e parcerias entrou como mais um poder nisso. Então a gente trouxe esse gancho de se relacionar com os parceiros para trazer oportunidade para dentro, e a gente foi criando processos muito bem mapeados ali dentro para que a gente pudesse ter essa assertividade com cada um dos parceiros. Então, desde a minha entrada para cá, a gente já deve ter recebido em torno aí de mais de 1.000 oportunidades, 1.100 oportunidades vindas dos parceiros. Só pelo canal de parceiros. Só por canais de parceiros, que antes era tratado à parte, né? Então, às vezes não era nem registrado isso em lugar nenhum. Então, por onde ele veio? Veio pelo Closer, mas no final das contas isso não veio pelo Closer. Isso veio de um parceiro que indicou para o Closer, ou um parceiro que indicou para o Head, e isso não era registrado. Então, a gente já tem esse número, a gente já fez quase 100 vendas vindas de parceiros, com influência direta dos parceiros, e a gente já teve uma recorrência mensal de 5 milhões vinda dos parceiros. Então, isso são números bastante interessantes para uma área que começou completamente do zero há 1 ano e 3 meses atrás. Show de bola. E aí é até interessante, Bruno, é uma pergunta mesmo, né? Normalmente, pelo menos assim, a gente trata dentro da MaxUp, e a gente percebe isso por números, né? Quando eu pego meu funil de vendas lá, grande parte das oportunidades que a gente vem de parceiros, e a proporção, né? Conversão das oportunidades de indicação são muito maiores do que minha taxa de conversão dos leads que vêm de outros canais, como eventos, podcast, marketing, enfim. Quando vocês recebem um lead lá, né, chegou da indicação da MaxUp, a MaxUp trouxe lá uma indicação, e isso é uma forma também de vocês incentivarem ou dar para os melhores closers, né? Você passa ali, você direciona as melhores oportunidades ou não, distribui igualmente. Hoje a gente tem uma esteira e uma roleta bem uniforme, assim, a gente não privilegia nenhum executivo. Legal. E aí foram erros que a gente foi... erros e acertos, né, nesse processo. Então a gente começou realizando alguns eventos de proximidade com o parceiro, e aí a gente quis ser homogêneo, vamos distribuir para todo mundo. Igual. A gente viu que não dava certo distribuir desse jeito. Então eu recebi às vezes 30 oportunidades num evento e eu distribuía igualmente para todo mundo. No final das contas, aquela pessoa que participou com a gente do evento recebia 2, 3. Então ela não queria depois, numa próxima oportunidade, às vezes participar desse evento, ou às vezes nem recebia pelo volume de closers que a gente tinha na OnFly. Depois a gente decidiu direcionar. Então, se eu tenho um determinado closer ou uma determinada equipe, né, porque a gente tem essa divisão interna de equipes, dos squads, participou comigo de um evento, eu vou direcionar tudo para lá. Aí ficou desigual, aí todo mundo queria participar e a gente também precisava medir. Hoje a gente tem uma esteira e a gente divide esses leads de acordo com os squads que a gente tem. Então, a cada nova entrada de closer dentro do squad, eu sei o percentual que cada equipe tem, e essa distribuição é pelo percentual que cada um tem de closer na equipe. Então, eu vou distribuindo, legal. E eu tenho uma roleta que ou direciona um lead novo, né, quando ele chega e a gente não está trabalhando essa conta com ninguém, ou então ela só ajuda a influenciar, empurrar uma conta que já está sendo trabalhada, por exemplo, pelo Marcos. Então, a gente avança com essa conta dentro do próprio closer que tá sendo trabalhado. E aí, como você falou, quando chega a oportunidade, as taxas de conversões elas são muito maiores. O lead time de fechamento ele é muito menor do que numa conta tradicional. A gente já mediu isso internamente, a gente percebeu essa mudança. E isso vem com uma característica também do comprador. Eu fiz um estudo sobre isso, sobre o modelo de compra, e o comprador ele mudou o seu jeito. Há 10, 15 anos atrás, quando você não tinha tanta informação como a gente tem hoje, o comprador, quando ele entrava em contato para comprar alguma coisa, ele entrava em contato para ter informação.
Então ele procurava saber quem é a MaxApp, qual o serviço que a MaxApp tem. Então ele queria entender isso, ou qual o serviço que a OnFly tem também. Hoje o comprador, quando ele chega, ele tem uma jornada desse 100% da compra, que 70% dela é invisível. A gente não participa dela. Ele já foi no cliente, ele já fez um bench com o cliente, ele já pegou uma indicação no Google, que tem lá as avaliações da MaxApp, da OnFly, ele já pesquisou concorrente, ele já tem uma série de informações. Então, quando ele chega para a gente, ele chega muito mais para validar aquela informação do que necessariamente para ter a informação sobre o processo. Então, esse processo ele encurtou muito. Então, quando a gente tem uma indicação vinda do parceiro, já com esse processo mapeado desses 70%, a gente consegue ter uma assertividade muito maior no fechamento dessas contas vindas de parceiros, tá? Não, legal demais. Bom, para você que está nos ouvindo aí, né, ou nos vendo, a OnFly é uma grande parceira e o pessoal da OnFly nos apoia em tudo que a gente faz lá, né? Eles vão ser, inclusive, patrocinadores do nosso evento que tem em setembro, agora no dia 18/9, agora de 2026. Vão estar lá com o stand. Então, muitos dos nossos clientes que sempre nos ouvem, quer conhecer um pouquinho mais de OnFly, pode clicar no link aqui da descrição, mas vai ter a oportunidade lá no dia 18/9 também de bater um papo com o Bruno e a equipe dele que estará lá. Então, se você está nos ouvindo aí, já curte, compartilha esse podcast, que o Bruno agora vai entregar um ouro para você que é do varejo, né? Que você que está no dia a dia aí do comércio. Pô, Marcos, você está falando de parceria às vezes muito na área do B2B, né? Venda para empresa. Como é que eu faço isso no varejo? Aí eu vou te tirar da zona de conforto aí, que você veio do RP, claro, né? Que é B2B, agora tá no OnFly, B2B também, né? Como é que, pensando aí, saindo um pouquinho da caixa, a gente atende muito empresa do varejo, supermercado, moda, depósito de materiais de construção, redes, né? Como é que você talvez pensaria um formato de parceiros dentro do varejo? Perfeito. Pô, você literalmente me tirou da zona de conforto. Não tá aqui na... Mas vamos lá, a gente vai tentar, inclusive, pensar um pouquinho nesse modelo. Quando a gente fala de parcerias, a gente tem que tirar um pouquinho a visão só de pensar naquela pessoa que indica um negócio e pronto, tá para lá. Existem diversos tipos de parceria. Pode ser uma parceria de divulgação numa rede social, pode ser parceria com alguém para fazer uma entrega, pode ser parceria... a gente vê uma série, por exemplo, outro dia eu estava na rua, eu precisava comprar uma carne para minha casa e eu fui buscar um açougue. E aí eu poderia ter um parceiro que entrega essa carne na residência das pessoas. Eventualmente aquele local não tem esse tipo de atuação. Então, eu acho que parceria ela tem que ser pensada muito em cima do negócio. Uhum. Então, se o varejo ele tem um modelo de atuação, como é que eu faço para levar o cliente ali para dentro via parceria? Então, às vezes vai ser uma divulgação numa rede social, eu vou trazer um influencer para fazer uma parceria com o meu estabelecimento, para trazer oportunidade ali para dentro. Pô, se eu tenho um cliente ali dentro, por que eu não faço uma parceria com alguma empresa, por exemplo, para divulgar o próprio produto dentro do meu estabelecimento? Sei que vocês atendem muita rede de supermercado. É comum a gente entrar numa rede, por exemplo, um Verde Mar ou uma outra, e a gente ter alguém com uma demonstração de um determinado Sim. produto ali dentro. Então, acho que isso tudo é um modelo que pode alavancar oportunidades e que a gente precisa olhar para isso. Não só no mundo B2B, mas a gente tem um B2B2C, B2B2B, a gente tem uma série o próprio B2C, a gente tem vários modelos de negócio que podem sim complementar a operação através de parcerias e de canais. Show de bola. A gente tem, nos mercados, a gente tem muitas parcerias lá, que o pessoal não chama desse nome, mas nos mercados eles chamam lá de trade, de retail media, né? Exato. Que na prática é você usar o fluxo de cliente que você tem dentro Exato. Da sua loja para poder divulgar o parceiro lá, né? Exato. E aí, esses dias, a gente, numa das conversas que a gente teve, e com essa bagagem, sou sócio da minha esposa no restaurante dela lá, mas ela que fica lá à frente, aí eu falei com ela, vamos fazer E a gente, na bagagem da vida, né, a gente vai aprendendo com um cliente, com um parceiro, com uma coisa que a gente viu aqui. A gente tem um cliente lá em Palmas que chama Mix Alimentos, um abraço pessoal da Mix lá, vou até votar em Palmas agora no final do mês, vou atendê-los lá, mais um ano no atendimento, planejamento estratégico deles. E lá eles têm um negócio, Bruno, que é muito bacana, que às vezes... Vocês já fazem algumas inspirações, inclusive estou muito triste que eu não vou poder ir no jogo da Copa lá, que vocês vão promover só para os parceiros, Exatamente. né? Vou estar lá em Palmas, inclusive, nessa data. Mas eles fazem um negócio lá que eu acho muito fantástico. Eles são uma distribuidora, né?
de produtos congelados, principalmente, tem outros itens, mas principalmente produtos congelados, frango, linguiça, essas coisas assim. E vendem muito para supermercado, pequenos varejos, mercearias, lanchonetes e tudo. Mas aí o que eles fazem? Um negócio que eu acho fantástico. Eles fazem, uma vez por ano, eles fazem um jantar de negócios. E o que eles, na prática, esse jantar de negócios é, né? Eles reúnem ali os principais fornecedores deles. Eles já têm uma tabela em mãos do que eles compraram desse cliente, desse fornecedor no ano anterior, e tem uma meta pro ano seguinte. Então eles já têm uma expectativa do que eles vão comprar do cara de novo. Perfeito. Então eles chegam e entregam pro cara uma carta, e o jantar é bacana, todo mundo vai, né, alinhado ali. Vinhos. E tudo mais. Faz o cara tomar um vinzinho ali pra ficar mais animado, né? É brincadeira aí, mas aí eles propõem para aquele fornecedor uma meta vinculada a algum benefício para eles. Ó, se a gente fizer cumprir tal meta contigo, a gente consegue tal benefício? Então eu acho muito, aí extrapolando um pouquinho essa ótica da parceria, né? É como você transforma alguém que você já relaciona. Sim. Em mais benefícios que não são só venda diretamente. O próprio exemplo que você deu da sua esposa, do restaurante, a gente fez uma parceria indo para lá almoçar, jantar, um almoço de negócio dentro do próprio restaurante. É uma forma de divulgar o próprio restaurante, porque eu tô ali dentro, eu tô comendo a comida do chefe, eu tô experimentando o restaurante, eu tô ali dentro participando disso. Num próximo evento meu da OnFly, eu posso usar o próprio restaurante, que eu às vezes não tinha nem na ideia naquilo, mas foi um jantar tão legal, a experiência foi tão satisfatória que eu penso numa próxima oportunidade de fazer um evento lá. Então isso tudo são modelos que a gente pode usar para parcerias, para incentivar outros negócios em comum. Existem empresas que fazem gamificação. Eu já vi feiras em que você precisava passar em todos os estandes. É como se fosse uma coleta de token, né? Legal. Então, você participava, tinha que passar e ler o QR Code em cada stand para participar de um concurso para receber um determinado prêmio. Então, uma forma de você incentivar, por exemplo, as pessoas no próprio local de uma feira, que teoricamente cada um está competindo pelo seu cliente, de fazer uma gamificação, de passar em cada um dos stands para conhecer ou ler o QR Code, obviamente, ali na hora que você está lendo, você está conhecendo um pouco da empresa, para ganhar um prêmio no final. Então, eu acho que tem muito modelo de parceria que pode ser utilizado e que hoje ainda é muito subutilizado pelas empresas. Legal. Bom, seguindo aqui, né, falando essa questão de parceria, a gente, quem está nos vendo aí, tá vendo uma bolinha de tênis aqui, e pra você ver como é que a gente tem que se relacionar, né? Na parceria nada mais é do que você tá ali entendendo. Exato. Aí numa dessas parcerias ali, eu fui lá na OnFly lá apresentar o projeto desse ano do Gestão 360, bate-papo daqui e dali, como é que tá o tênis, tá jogando, não tá e tal. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, Bruno, tem um campeonato solidário lá no clube. Vou arrumar um negócio pra você. Eu falei assim, eu vou arrumar um negócio pra você. Eu falei, o que é? Tem um campeonato solidário. Você quer patrocinar? Eu falei, podemos, mas você vai jogar. Tem que jogar lá também. Então, por conhecer o Bruno, saber que ele jogava tênis, ele também me conhecia, me perguntou. Então fica aí um aprendizado, né? Tente conhecer o seu parceiro, né? O que ele gosta e tudo mais. Mas aí eu queria até puxar um gancho também para a OnFly, que vocês agora estão patrocinando lá o time de futsal, certo? Isso, do América. Exato. Mas puxa esse gancho aí sobre o esporte, né? Como é que foi a experiência lá do campeonato também? Legal. É um campeonato solidário dentro do clube, e como é que tá sendo lá no OnFly patrocinar o América também? O campeonato foi ótimo, assim. Eu joguei tênis muito tempo da minha vida, assim, há 10 anos atrás. Acho que tem até um pouco mais. Meu filho tem 11, eu acho que tem um pouco mais de 10 anos. Eu descobri, olha pra você ver, o tênis tem uma história importante pra ver. Eu descobri que a minha esposa estava grávida enquanto eu jogava tênis. Que isso, cara? Ela apareceu no meio no treino. Aí minha esposa no meio do treino, eu só olhei pra ela e falei assim, fiz assim, ela fez assim, eu falei, pronto, tá grávida. Foi um meio que transmissão de pensamento. Então o tênis já tem uma história na minha vida. Eu joguei, aí a quadra que eu jogava, ela deixou de existir, ela acabou, e aí eu parei de jogar por muito tempo. E agora, inclusive, vendo os seus stories, vendo você jogando tênis, eu falei, eu vou voltar. Eu precisava fazer atividade física, eu ganhei alguns quilinhos a mais, então eu voltei a fazer o tênis, que é um esporte que eu sou extremamente apaixonado com ele. Como é que a gente pode ser apaixonado por um esporte que a gente é ruim, né? Eu também não consigo entender, não, mas tudo bem. Mas aí eu voltei a fazer isso, e aí você me fez o convite do torneio solidário, foi fantástico, assim, eu cheguei lá, não conhecia as pessoas, o meu time me abraçou,
perdemos jogos, ganhamos jogos. Então, assim, a adrenalina do campeonato foi muito legal, eu fiquei muito satisfeito. Independente do resultado, de participar, acho que foi muito bom. Eu consegui me ver num nível diferente, treinar é diferente de competir, né? Então, você começa a ter, olhando para isso. E a OnFly sempre despertou muito nos funcionários a ideia de praticar esporte. A gente tem lá toda quarta-feira o futebol, a gente tem terça, acho que era terça o vôlei. Eu vejo o Marcelo lá, vez ou outra ele vai. Tinha terça o vôlei de praia, o vôlei de areia, aí eles colocaram também no sábado, porque estava pouco, e aí o pessoal animou. Criaram já grupo de corrida. Então, assim, tem muitos grupos que vão criando, e aí as pessoas vão se aproximando daquilo ali, mas é uma forma de conhecer muita gente. Você vai para o futebol, você conhece gente do tech, como eu disse, é uma empresa com 1.300 funcionários, às vezes não tem tempo de conversar, de ter essa proximidade com as pessoas. Então, no futebol é algo interessante, e aí a OnFly tem investido muito nisso. E aí surgiu essa oportunidade de patrocinar o América Futsal, entrou como cliente, agora a gente patrocinou e a gente é um parceiro agora, e aí surgiu essa oportunidade, culminando com a época de Copa do Mundo, a gente fazer um evento na Arena do Independência. Então a gente vai fazer isso no dia 26, no Jogo do Brasil, acho que é Brasil e Escócia? Acho que é Brasil e Escócia. Então a gente vai ter um evento, infelizmente você não vai poder estar lá, mas a gente vai sofrer esse evento por você. Fui lá, quase que eu fui trocar minha passagem, mas não dava, né? O compromisso é maior. Exato. Vai ser um momento interessante, acontece de 4 em 4 anos a Copa, então é um momento que a gente tem para trazer cliente, para a gente trazer parceiro, para se aproximar e ter um ambiente próximo, mas descontraído. Então é uma forma da gente aproximar, reter cliente, manter o relacionamento com contas que a gente às vezes está tendo dificuldade de avançar. Então a gente traz para um ambiente mais descontraído, sem falar de negócio, literalmente para curtir o jogo, para ter uma experiência nova, e a gente vai trazer família dos nossos clientes, então não vai ser somente para o funcionário. Então às vezes a gente vai trazer a esposa do funcionário, o marido, às vezes filhos, a gente vai trazer também, então vai ser um momento interessante. Show de bola, isso aí vou ficar lá acompanhando pelos stories lá. Depois. Pois é. Bom, tomara que passe de fase, vocês querem fazer de novo, né? Quem sabe? Exatamente. Vai que tem uma final, uma semifinal. Pois né? Deixa eu torcer pra isso, né? Bruno, mas bom demais, cara. E é legal, olha pra você ver, né? A gente vai ali indiretamente postando ali nas redes, né, se mostrando. Eu acho que pra gente que trabalha com venda, relacionamento, você tem que estar exposto, né, Exato. que tá se mostrando de alguma maneira, mas também ser interessante, né, não pode ser só o vendedor chato, e aí, então você tem que estar demonstrando, criando relacionamento ali, então isso é muito bacana. Então esse já é uma provocação, né? Entenda quem tá do outro lado da mesa, o ser humano que tá do outro lado da mesa. Às vezes né? eu converso muito com o meu time sobre isso, assim. Meu time é jovem, é novo, então eventualmente precisa dessa orientação. Então, do mesmo jeito que a gente estava ali conversando na OnFly sobre negócio, e surgiu ali, como é que tá seu tênis? E aí do negócio surge um torneio, e do torneio surge um patrocínio, daqui a pouco a gente está jogando junto, a gente está... Enfim, surge alguma coisa nesse sentido. Outro dia eu tinha um parceiro meu que está, às vezes, de socar, desmarcando algumas reuniões, e eu perguntei para a executiva, o que ele está desmarcando? Ele desmarcou porque em Recife estava chovendo muito. Aí eu falei, tudo bem, você ligou para ele para saber como é que tá? Eu peguei o telefone, liguei para ele, falei, ô fulano, como é que você tá aí? Parou a chuva em Recife? Como é que estão as coisas? Ficou tudo bem? Não, tá ótimo, graças a Deus, agora tá tudo bem. A preocupação também com o bem-estar. E, dali, uma semana depois, ele manda uma mensagem, lembrei aqui, tô com uma oportunidade interessante para você. Não é interesse, é de forma genuína o relacionamento, porque a gente quer cultivar isso dentro desse ecossistema. E essa talvez seja a grande diferença de simplesmente ter uma pessoa indicando, que ele indicou e é negócio, é transação para um lado e para o outro, e ter um ecossistema que conversa. A gente se relaciona para entender o que o outro está passando, como é que a gente pode ajudar o outro. Teve um outro parceiro que eu insisti várias vezes numa mensagem, e aí chegou uma hora que eu falei com ele, me explica, qual é a sua intenção em relação à parceria com a OnFly? Porque se eu estiver sendo chato demais, insistente demais, você me fala. E a gente tenta alinhar isso. Ele falou, não, eu estou num momento difícil, talvez realmente a gente precise readequar algumas coisas, e esse talvez é o grande ensinamento. A gente tem um modelo pronto, com algumas formas de indicador, de canal de vendas, mas a gente precisa entender o momento do parceiro que está entrando e criar um plano para cada parceiro, para geração de oportunidade,
e também de resultado para ele. Se ele não tiver resultado com a parceria, é fato que ele vai desistir. Né? Então, a gente não pode ser hipócrita também, achar que o parceiro está entrando só porque ele é amigo. Não é. Eu já tive restaurante, também como esposa, e ele se sustenta nas 2 primeiras semanas com os amigos, né? E depois os amigos não aguentam mais ir naquele lugar. Então, se ele não tiver um prato interessante, se ele não tiver uma bebida, se ele não tiver um ponto legal, depois de 2 semanas, acabou a festa dos amigos. Aí, se não tiver uma perenidade, um processo bem definido, um cardápio bem elaborado, um atendimento bem elaborado, isso se perde no meio do caminho depois, né? Eu vou até um pouco além, sabe, Bruno? Eu vejo que, assim, a gente está aí trazendo até um contexto da MaxUp, voltando aí 8, 9 anos atrás, quando a gente começou. Quem é mais próximo, obviamente que tá vendo ali o seu trabalho e tal, gosta de você e tudo, mas às vezes não entende a magnitude do que você entrega. E aí quando você começa a mostrar isso para um parceiro, né, que nunca te viu na vida, mas aí você se relaciona, vê uma entregável, às vezes ele vai te indicar mais no início do que a sua própria família ou amigos. Aí depois esse jogo começa a se equilibrar, mas é muito importante também que você crie essas métricas, né? Da própria parceria, igual você falou aí que existem os canais e tudo, mas trazendo em números aí, pensando no nosso ouvinte aí que tem, seja um negócio de serviço, né? Um B2B, um B2C, como é que você mede as suas parcerias lá? Quais são os indicadores? Como é que você trabalha isso lá no dia a dia? A gente tem alguns indicadores que medem a entrada desse parceiro, a estabilidade dele e se ele está se desenvolvendo para avançar ou para sair. A gente consegue medir isso. Então, hoje eu tenho uma equipe que ela vai desde a captação de novos parceiros ao treinamento, ao onboarding, e a gente segue essa vida. A gente definiu ali uma carteira de parceiros para cada executivo do meu time, e ele é o responsável por gerenciar essa carteira. Então a gente tem alguns parâmetros de medição. Taxa de conversão do parceiro, entrada de leads por semana, se ele tem um delay entre a última indicação e a próxima, eu consigo perceber se esse parceiro é um parceiro que ele tem estabilidade de indicação, ou se ele me indica 10, aí ele passa 3 semanas, me indica mais 10, ele passa mais 2 semanas e me indica mais 10, então eu consigo ver esse quadro de quanto em quanto tempo ele faz indicação. Então a gente faz sempre um primeiro levantamento para entender qual é o perfil do parceiro que está entrando, se ele é um finder, um indicador, ou se ele vai ser um canal, se ele tem equipe de vendas ou se ele não tem, se quem entrou é o próprio dono, ou se ele tem alguma equipe debaixo dele que administra isso, e cada um tem uma característica diferente. Eu vou ter parceiros que o dono indica, e isso para mim é ótimo, porque a pessoa que gostou, que quis fazer a parceria, é a mesma pessoa que vai me indicar. Eu tenho outros que o dono definiu a parceria e ele joga para baixo e os executivos têm que comprar essa ideia. Então eu tenho que dar algum benefício para que esse executivo possa também me indicar. Então a gente foi pensando nessas alternativas, que a gente criou modelos para eu remunerar desde a indicação qualificada numa reunião, até depois uma remuneração recorrente para a empresa. Então tudo isso a gente vai pensando em estratégia, mas em linhas gerais a gente tem indicadores de pipeline, eu consigo ver quanto eu tenho de possibilidade de parceiros para entrar, já que eu tenho uma meta de entrada de parceiros a cada trimestre. Então eu preciso participar de eventos, por exemplo, ou de fazer captação, para encher o meu funil com potenciais parceiros. Então esse é uma métrica, né? O meu pipeline de parceiros ali dentro. A outra é a minha conversão desses parceiros. Por que o parceiro não está convertendo? Ele não está convertendo porque a minha remuneração para ele não é boa, porque o perfil lá da captação não tá bom. Então a gente foi pensando em formas de entender o porquê esse parceiro está entrando. A gente tem na OnFly 2 produtos, né? O Travel e o cartão corporativo, o Expense, a despesa. No início a gente remunerava o parceiro só pelo Travel, só pelo uso da plataforma de viagens. E a gente começou a ter parceiros que queriam ser remunerados por cartão corporativo, porque o cliente dele era um cliente de benefício, um cliente de despesa. A gente criou um modelo também para também trazer uma remuneração sobre esse gasto de despesas, porque os clientes de um determinado parceiro que a gente trouxe, eles não viajavam, mas ele tinha muita despesa usando cartão. Então, a gente foi entendendo um pouquinho dessas nuances para entender como ativar o parceiro.
Aí a gente tem um outro parâmetro que é se esse parceiro vai sair ou não. Se ele começa a ter uma rotina de indicação e de repente ele me para de indicar, ele entra num quadrante, a gente tem um quadrante mágico lá de parceiros, onde eu consigo ver num quadrante se ele está, a frequência de indicação, ela está dentro do parâmetro ou não. Então, quando ele cai, essa bolinha dele cai no quadrante, ele é algo de preocupação. Então, aí eu preciso atuar, ou eu preciso fazer uma reunião com o meu executivo pedindo um pouco mais de informação. Aí a gente vai em contexto, né? Então, assim, tem parceiros que ele teve um problema e ele mandou todo mundo do time de geração de demanda dele embora. Eu sei que ele vai parar em um determinado tempo, sim, mas aí eu sempre oriento o meu executivo. Faça um planejamento, cada um cuida ali mais ou menos hoje de 15 parceiros na sua carteira. Faça um planejamento para que na ausência de um, você tem mais 14. Então você tem que balancear isso. Sim. Não dá, por exemplo, para você receber 15 indicações de um parceiro e elas não avançarem. Sim. Eu fiz uma reunião outro dia com a minha executiva e eu chamei a atenção. Tinha 12 indicações e uma só tinha avançado. Eu falei, alguma coisa está errada. Ou as indicações que vieram são ruins, sim, sem o perfil. Só passou lá um contato. Ou você não deu atenção para isso. Eu não dei atenção porque eu estava sem tempo. Eu falei, mas esse parceiro, ele não vai indicar mais. Porque eu, no lugar dele, não indicaria. Então a gente começa a medir isso, né? Assim, fazer reunião rotineira, ter as rotinas de alinhamento com o próprio parceiro e a própria plataforma de parceria, né? O portal de relacionamento que a gente tem com o parceiro ajuda nisso, porque o próprio parceiro tem a informação de qual status que está a conta dele. Uma coisa é eu administrar 1000 oportunidades. Outra coisa é a gente quebrar isso em 50 parceiros e cada um administrar às vezes 30, 20, 40. Sim. Então é um volume muito menor para cada um, né? Show de bola. A gente tem lá na MaxApp, você esteve lá conosco, né? O nosso Max Alliance. O Max Alliance é um evento que eu criei ano passado, pensando nisso, nesse formato de parcerias. Para a gente, parceria é um negócio que nos ajuda bastante a vender, né? Entregar nossa solução ali de gestão para outros clientes através dos nossos parceiros. E aí, para esse ano eu usei uma estratégia que eu vi lá, alguém fazendo, não sei, nas redes sociais, falei, cara, vou tentar algo parecido com isso. Aí a gente tem que adaptar, né? Aí eu fui lá e tirei uma foto com todos os parceiros que foram no evento. Uhum. Então o Bruno foi lá, tirei uma foto contigo lá durante o evento e mandei para as pessoas que você me indicou. Tive com o Bruno ontem. Então, o meu contato já ia com uma foto. Exato. Então, eu tive uma taxa de resposta um pouco maior ali, porque eu já usei isso. E você falou um negócio que foi fantástico, cara. Eu só queria puxar esse gancho, porque você falou do parceiro que para de indicar e aí uma hora ele vai sair, né? No varejo, a gente trabalha muito isso na MaxApp. No varejo, na distribuição, isso é muito forte dentro no segmento de distribuidores, que é um indicador que eu chamo lá de involução. Uhum. O que é o involução na prática, né? O cara, ele te compra toda semana lá, ele vem e te compra 1000, toda semana, ou todo mês. Aí, como é que ele vai evoluindo lá, que a gente olha, eu acho muito bacana. Aí o cara começa a comprar 800, 600, aí quando 500, 200. Aí quando a gente vai fazer os nossos trabalhos e a gente entra, em primeira etapa do nosso trabalho é fazer um diagnóstico geral, a gente analisa todos os números, a gente traz esse número para a diretoria ali. Uhum. Cara, você vai perder a sua base, dentro da sua base, você tem a chance de perder X% de clientes. Uhum. Como assim? Esses clientes vão se tornar inativos mais ou menos nesse tempo. Eles não acreditam, porque o parceiro foi evoluindo, ele ainda é ativo, claro, mas ele vai parar de comprar em algum momento. Ele está comprando menos do que ele tinha a média para comprar. E é a mesma avaliação que a gente faz com o parceiro. Então a gente olha para o parceiro e fala, ele indica uma média de 20 todo mês. Sim. De repente ele começa a indicar 10. Se ele não está de férias, se não tem algum evento, alguma coisa que justifique essa indicação menor, alguma coisa tem de errado. Então precisa ter esse alinhamento. E aí o relacionamento rotineiro com o parceiro, ele é fundamental para isso. Então eu sei quais os parceiros que eu posso contar, que eu já tenho essa linealidade, e os que não posso, fatalmente eles estão no modelo de indicador, que é o cara que eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter esse cara dentro do meu portfólio, mas ele como um finder, como um indicador, ele não é uma pessoa que ele tem estabilidade, e eu já sabia disso desde a entrada. Sim. Agora, se ele é um canal, não faz sentido. Então, a gente tem remunerações nos primeiros 90 dias. Então, para o parceiro que entra, eu dou um incentivo a mais para ele, o Finder principalmente. Por quê? Porque como o Finder eu não posso contar, a ideia é que ele entre e eu
consiga o máximo de indicações ou de relacionamento possível na entrada dele. Porque se ele entrou, ele está empolgado, ele gostou da OnFly, ele gostou dos produtos, ele gostou da remuneração, eu dou um incentivo a mais. Então, nesses 3 primeiros meses, tudo que você me indicar, eu te dou um X a mais. Tudo que eu fechar nesses 3 primeiros meses, eu te remunero mais. Então, eu faço com que ele traga mais informação pra gente, né? Show de bola. Bom, você trouxe alguns números aí, né? De como você aborda e trabalha esse dentro das parcerias. E aí eu já queria fazer aqui uma chamada para o nosso evento Gestão 360, que já falei que vai ser no dia 18/9. E o Bruno vai estar lá conosco, a gente vai fazer um talk show de 1 hora, falando como transformar parcerias estratégicas em vendas. Perfeito. Então, lá, Bruno, a gente tem algumas perguntas que eu já preparo, né? Poucas perguntas e a grande maioria das perguntas vem do público. Então, já que eu te tirei da zona de conforto aí pensando no varejo, já vai matutando aí, porque boa parte dos nossos clientes são do varejo. Então, já vai pensando aí nas possíveis respostas das perguntas que virão dos varejistas que estarão lá, de como fazer parceria no supermercado, como fazer parceria no depósito de material de construção, vão vir essas coisas lá. Pode deixar que eu vou estudar bastante sobre isso. Show de bola. Bom, cara, como vocês são patrocinadores, às vezes ou outra você me manda uma pergunta lá, né? Eu faço aqui a pergunta do patrocinador. E aí, como eu já estou direto aqui como patrocinador, hoje a gente não vai ter a pergunta do patrocinador, mas eu vou trazer um caso aqui, cara, que aconteceu comigo, e aí eu vou trazer aqui para você como que vocês abordam isso lá dentro da OnFly, para convencer o cliente a contratar a OnFly, né? Eu estive uma vez fui viajar para atender um cliente, e aí eu precisava estar lá cedo, né, na segunda-feira, e aí eu fui para Montes Claros, cheguei lá em Montes Claros, bacana, fui naturalmente ali, né, tinha jogo do Galo, domingo, 4 horas da tarde, meu voo para Montes Claros era às 9, saí do jogo, camiseta, bermuda, camisa do Galo, tal, malinha, tranquilo, cheguei lá no meu destino, aconteceu 2 episódios, né, ligado à companhia aérea, cheguei lá, minha mala não chegou, aí eu, tá merda, e agora, né? Chamou a OnFly. Aí eu falei, mas era o problema da companhia aérea, né? A companhia aérea falou, não, pode ficar tranquilo, amanhã tem um voo às 7 da manhã, chega aqui, pousa aqui em Montes Claros às 7 da manhã, já identificamos sua bagagem, enquanto você estava no ar aí, a gente já identificou que sua bagagem não foi, amanhã às 7 da manhã, você vai receber sua mala lá no seu hotel. Qual que é o seu hotel? Aí, na mesma hora ali, fui na plataforma, meu hotel é tal, né? Passei para eles o hotel que eu tinha reservado lá pela OnFly. Aí o pessoal pegou o telefone do hotel e tal, o pessoal da companhia. E aí eu, na mesma hora, tive a visão, falei assim, deixa eu ligar no hotel aqui para avisar, né, da passagem, antes de chamar o Uber. Aí liguei no hotel, falei, então, tô indo aí pro hotel, e a minha passagem, minha bagagem não chegou, vai chegar aí amanhã por volta de 7h30, por aí, beleza? Não, mas não tem sua reserva aqui, não. Falei, não, aqui eu tenho aqui o documento falando da reserva. Não, sua reserva não chegou, não. Isso tem uns 3 anos. Hoje eu acho que vocês já criaram um canal de integração, mas antes era meio que um processo offline, porque os hotéis eram muito arcaicos, né? Então tinha um processo que a gente reservava pela plataforma e o cliente... Aí, o que aconteceu? Eu, na hora, falei, ok, não saí do aeroporto, falei com o pessoal, espera aí que talvez não vai ser pessoal hotel não. Liguei pro time de atendimento da OnFly, isso que eu já achei super bacana, não era um call center, não era um digite tanto, você já cai lá, já falei, o que o pessoal falou não tem reserva. Ela falou, Marcos, me dá 5 minutos que a gente vai ver aqui. Já me deu 5 minutinhos, ela me ligou e falou, de fato, não chegou sua reserva, o hotel que você iria tá cheio, mas a gente já olhou outro hotel, assim assado, fica próximo da região que você ia ficar, é o mesmo valor, posso só confirmar aqui, você vai para esse outro hotel, tá tudo certo. Tá bom, só me manda aí o novo voucher, documento, o novo voucher, tá tudo certo. Eu fui pro hotel, minha mala chegou lá no outro dia, deu tudo certo e tal, e aí, agora indo pra minha pergunta, uma coisa que eu escuto sempre quando eu indico a OnFly para os nossos parceiros, cara, vocês viajam bastante, a diretoria vai para feira, vai fazer um monte de coisa. Aí o pessoal fala, não, mas eu gosto de ser atendido pela agência. Que se der um problema com o diretor, ele vai ligar para quem? Né? E aí eu já tive do outro lado da moeda tendo problema de tendo que ligar para a agência no domingo. Ninguém da agência trabalhava no domingo. Então, como é que vocês avançam nesse argumento aí?
o atendimento foi algo que desde o início da operação da OnFly ficou definido que a gente teria atendimento humanizado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então essa é uma premissa, a gente tem gente para atender os nossos clientes. Hoje, com esse mundo de IA, a gente usa uma IA ali no atendimento do WhatsApp, basicamente para fazer uma triagem inicial. Então, ela vai fazer 2, 3 perguntas muito rapidamente de quem é você, se o seu voo está nas próximas 24 horas ou pós as 24 horas, se você quer o voucher ou não, e se você quer falar com um humano, já direcione e em 1 minuto, no máximo, uma pessoa está já atendendo o cliente. Então, a gente consegue resolver isso muito fácil nesse sentido. O modelo da OnFly, ele é um modelo de atendimento online, para que o cliente entre na plataforma e ele mesmo administre as suas viagens. O modelo, normalmente, de uma agência é um modelo offline, só que não faz muito sentido, porque no seu modelo de vida pessoal, dificilmente hoje alguém vai ainda numa agência de viagem contratar uma viagem. A não ser que você queira um pacote muito específico, alguma coisa nesse sentido. Mas você já chega na agência direcionado. Normalmente você entra na internet, você faz a pesquisa do hotel, você faz a pesquisa do voo no site da companhia aérea, seleciona o melhor voo, usa milha, não usa milha. Então a gente já está acostumado a fazer isso. Então a gente vem exatamente disruptar esse mercado de viagens. Por que no modelo profissional, né, corporativo, a gente tem que infantilizar o colaborador para que ele tenha que enviar um e-mail para a agência, pedir a agência para mandar os voos, ela seleciona, não faz sentido. Eu já passei por esse problema. Eu ia, na empresa anterior que eu trabalhava, era uma empresa em São Paulo, e eu ficava em Belo Horizonte. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu mandava um e-mail, por favor, cota para mim Belo Horizonte para São Paulo. Por diversas vezes eu recebi cotação do Viracopos, porque eu não especifiquei que era Congonhas. Eu mandei Belo Horizonte, São Paulo. Belo Horizonte, São Paulo, qualquer um. E teve uma vez que eu mandei comprar, e só depois que eu descobri que era Viracopos. Na hora que eu chamei o Uber para vir embora, aí eu coloquei Congonhas, aí eu fiz a última checagem, deixa eu olhar aqui o horário do voo. Aí eu olhei, Viracopos. Eu falei, opa, ô taxista, muda a rota. Mas eu ainda tinha tempo para chegar, mas eu cheguei quase que em cima do voo. Então não faz sentido. Hoje a plataforma da OnFly, com menos de 2, 3 minutos, você contratou o seu hotel, você contratou o seu aéreo, eventualmente se você precisar o aluguel do carro, o ônibus, tudo dentro da plataforma, administrando política de viagem, se está dentro ou se está fora. Então, ele já faz todo esse processo inteiro, já gera seu voucher e você está pronto para viajar. Então, não faz muito sentido esse modelo. Locadora de vídeo não existe mais. A pessoa vai no Netflix, a pessoa vai nos outros aplicativos, nos outros streams. Por que viagem tem que ser diferente? Então, não faz sentido, né? E fora assim, o tempo gasto por pessoas chaves da operação, porque viajar não é barato para dentro das empresas, né? É um investimento ali e tudo. Eu lembro que quando eu tinha que mandar time de consultor para viajar, eu mesmo ficava lá cotando, esse voo tá melhor, esse aqui é um melhor horário para chegar lá. E semana passada mesmo um consultor nosso ia para Vitória, aí ele reservou a passagem, já deu ok e tal, e reservou o hotel depois. E aí, ele na reserva do hotel, eu olhei lá e aparece, né, pra gente. Esse hotel não é o hotel mais barato. Exato. Aí eu voltei pra ele e falei, cara, por que você reservou? Não foi essas outras opções aqui? Ele, não vi na hora e tal. Tem que ter uma explicação. A gente desenvolveu agora, junto com a OnRap, que é a plataforma de viagem a lazer da OnFly, uma metodologia interessante. A OnFly agora, ela volta cashback para nós, colaboradores, da economia que a gente tem sobre a política de viagem. Então, se eu tenho uma política de ir para São Paulo para gastar, por exemplo, R$600 num hotel, não quer dizer que eu tenha que gastar R$600 no hotel. Às vezes eu tenho um hotel próximo de onde eu vou por 400, por 500. Então essa economia, essa diferença do valor que eu paguei num hotel mais barato da política para a política, isso volta como parte disso, como um cashback para o próprio colaborador. Então eu fomento que o colaborador pense na economia para a empresa, e essa economia que eu como colaborador gero para a companhia, isso volta como um cashback depois para eu usar na minha viagem a lazer. Então isso é um modelo extremamente interessante. Interessante mesmo. Bom, Bruno, estamos chegando ao final, passa rápido aqui, né? E nós dois também não falamos pouco. Exato. Mas obrigado mais uma vez por aceitar aí o convite para gravar. Eu queria, só para a gente finalizar, claro, eu sempre faço essa pergunta. Esse é um podcast que o objetivo dele é levar conhecimento prático para o empreendedor
escutar a gente falando aqui e colocar em prática no dia a dia. Perfeito. Para quem está nos ouvindo hoje, tem uma média empresa, uma grande empresa, uma pequena empresa, quando fala em parceria, como é que essa pessoa pode botar em prática alguma ação ligada no dia a dia ali, de como é que ele pode transformar as parcerias que já existem hoje, né? Toda empresa tem algum parceiro, às vezes não nomeado, mas como é que ele pode colocar em prática essa parceria para ter mais resultado? Vamos lá, eu vou falar para lá e a minha cabeça aqui ficou pensando em parceria do varejo. Você me fez essa pergunta e a minha cabeça está aqui dividida na pergunta do varejo e nas perguntas aqui, mas eu vou te dar uma resposta interessante. Eu participei uma vez de uma imersão e lá tinha uma série de pessoas, uma da distribuição de material de construção, uma outra imobiliária, eu como head de parcerias, e a gente estava discutindo parcerias ali na mesa. Aí eu lembrei desse caso e vou contar ele rapidinho aqui. A gente falou sobre modelos. Então, a imobiliária ela tem uma rotina de aluguéis. Então, só que ela já sabe, literalmente, quem vai sair e quando ela vai sair. Quando esse inquilino sai, ela precisa fazer a vistoria e precisa fazer a reforma. E aí eu tinha do lado ali a pessoa do material de construção. Então ela falou, eu tenho alguém que vai precisar fazer reforma num imóvel, eu tenho alguém de material de construção que tem os materiais. E aí a gente falou, chama um pintor, ou o próprio material de construção pode fazer isso como um serviço agregado. Esse pintor pega o material de construção, por exemplo, consignado, ele já tem o serviço com a imobiliária de executar esse serviço da reforma, da pintura, de um reparo pequeno. É muito mais rápido, porque já está programado, eu sei quando o Marcos vai sair do imóvel, então a agenda do pintor também já fica programada para aquele serviço, ele pega isso, então eu remunero o pintor, eu remunero a imobiliária, porque ela aluga mais rápido aquele imóvel, e o material de construção da mesma forma. Então, olha que 3 negócios completamente distintos em si, mas que têm uma relação entre eles. Se eles fizerem parcerias, ambos ganham. A imobiliária aluga mais rápido o seu imóvel, o material de construção vai vender sempre porque ela vai ter uma rotina de vendas para aqueles imóveis, e o pintor vai conseguir executar o serviço dele também, talvez até com exclusividade para aquele serviço. Então, é pensar um pouquinho no negócio e ver onde eu tenho serviço recorrente, onde eu tenho um negócio aqui dentro que dá para fazer. Então, se a gente conseguir pensar nisso, linkar nisso, eu acho que a parceria tem alavanca oportunidade em qualquer empresa. Show de bola. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite aí pela gravação. Obrigado por patrocinar o nosso evento Gestão 360. Se você nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir esse episódio, já compartilhar aí com aquele amigo que precisa melhorar o setor de parcerias, precisa criar um setor de parcerias. Aqui embaixo, na descrição desse podcast, vai ter aqui os contatos da OnFly, os contatos do Bruno, principalmente o link lá com o desconto de parceria da MaxUp, para você poder entrar lá e ver que tem os benefícios, né, da OnFly. Então, muito obrigado, empreendedor. Já coloque em prática tudo que você aprendeu aqui, que eu tenho certeza que os seus resultados vão se alavancar. Muito obrigado e até o próximo episódio.